Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional. Nós estamos no sexto dia de um propósito de 21 dias de jejum, oração, meditação na palavra de Deus. Escolhemos o Evangelho de João para nos acompanhar esses 21 dias. E hoje eu quero meditar com vocês no capítulo 6 de João. Existem algumas histórias aqui muito conhecidas, mas que sempre trazem lições preciosas, e talvez seja isso que o Espírito Santo quer falar com você no dia de hoje. Você sabia que o óbvio precisa ser dito, muitas vezes precisa ser repetido. A gente tem a memória fraca, então tem coisas que a gente já sabe, que a gente já ouviu, mas que é tão necessário que venhamos a ouvir mais uma vez, para que o nosso coração seja encorajado de coisas que muitas vezes as circunstâncias abafam. São verdades intrínsecas em nós, mas que as circunstâncias muitas vezes tentam abafar e calar. E hoje eu quero que essas verdades possam vir à tona para que você seja encorajado em qualquer situação que você esteja vivendo. No capítulo 6, ele começa falando sobre a primeira multiplicação de pães. Você já leu essa história? Jesus multiplicou aquilo que não era suficiente nem para os próprios discípulos, porque a quantidade de pães e peixes que eles tinham não ia dar para alimentar nem os 12 discípulos. E uma coisa que eu quero trazer à luz nesse momento, talvez você já ouviu falar sobre essa história em questões de recursos financeiros e, de fato, tudo aquilo que colocamos nas mãos do Senhor, Ele é capaz de multiplicar. Mas hoje eu quero trazer à luz não apenas a questão do recurso financeiro, mas de tudo que temos. Talvez a nossa situação hoje é que eu tenho apenas um pouco de tempo. Senhor Jesus, eu não tenho, 3, 4 horas do meu dia que eu posso sentar, que eu posso ler, que eu posso estudar, que eu posso orar. Como é que eu vou crescer espiritualmente se eu não tenho tanto tempo para investir nisso? Eu quero te dizer que o pouco que você tem, quando você coloca nas mãos de Jesus, Ele multiplica. Talvez tudo que você tenha nesses dias, são esses 10 minutos que você está passando aqui. Esses 10 minutos serão suficientes. Quando a gente coloca mesmo o pouco que nós temos à disposição de Deus, Ele multiplica. E esses 5 minutos, esses 10 minutos que você tem dedicado à oração, à leitura da palavra de Deus, você não tem ideia de como Ele pode multiplicar e te fazer crescer espiritualmente e despertar no seu coração uma fome e uma sede por estar cada vez mais perto dEle. Portanto, mas é só isso que eu tenho, então eu não vou nem fazer. Isso é uma cilada, isso é uma autossabotagem. O pouco que você tem, coloque nas mãos do Senhor e Ele é capaz de multiplicar. Então, eu tenho só 5 minutos, são esses 5 minutos que eu vou dedicar ao Senhor. Poxa, o dia foi corrido, não sobrou quase nada, não vou nem fazer. Não, faça, mesmo com um pouquinho de tempo que você tem, faça, que eu tenho certeza que o Senhor vai multiplicar. E no longo termo, quando se passam muitos anos e muitos meses e muitos dias, que você começa a ver a diferença do pouquinho que você plantou a cada dia. É de trás para frente que a gente consegue reconhecer o quanto crescemos, o quanto evoluímos, o quanto Deus esteve presente em cada passo do nosso processo. Portanto, nunca subestime o pouco que você tem. Talvez não seja tempo, talvez seja talentos. Senhor Jesus, eu não sou muito talentosa nesse sentido, eu não sou a melhor profissional naquilo ou nisso. Faça o seu melhor, entregue nas mãos de Jesus aquilo que você tem e Ele multiplica, Ele derrama um favor sobre a sua vida. Talvez você não seja a melhor pessoa na sua área, mas se você fizer com dedicação e fizer para o Senhor, Ele vai multiplicar, Ele vai derramar o favor sobre as nossas vidas, o nome dEle será engrandecido por isso. Portanto, essa multiplicação aqui, ela me ensina muito sobre colocar o que temos nas mãos do Senhor e Ele é capaz de multiplicar e fazer além daquilo que podemos pensar e imaginar. Essa história termina falando que sobraram, depois que aqueles discípulos colocaram nas mãos de Jesus o pouco que eles tinham, 12 cestos, um cesto para cada discípulo. Então, a nossa mentalidade na escassez, muitas vezes, é de reter, na verdade. Poxa, eu tenho tão pouco, então eu vou segurar o pouco que eu tenho para não faltar. Mas Jesus está nos chamando para ter uma outra mentalidade. Porque se aqueles discípulos tivessem retido o pouco que eles tinham, nem eles teriam se alimentado o suficiente. Mas quando nós estamos vivendo
uma escassez, a resposta nunca vai ser segurar, nunca vai ser reter, porque isso, na verdade, é uma falta de confiança em Deus. A gente confia mais na nossa capacidade de economizar, de segurar, do que na capacidade de Deus abrir portas. É quando nós plantamos uma semente, essa semente ela vai produzir muito fruto, mas a semente precisa ser plantada, a semente precisa ser lançada. E muitas vezes aquilo que você tem retido é a semente que precisa ser plantada, para que então a produção, para que então o fruto venha, para que então se multiplique aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Outra coisa que ele fala aqui é sobre Jesus andando sobre o mar, a partir do versículo 16. E ele diz aqui que os discípulos ficaram aterrorizados, né, quando Jesus se aproxima daquele barco. E muitas vezes a forma como Deus trabalha nas nossas vidas nos assusta. Não é comum, não é normal, é sobrenatural. Mas bem-aventurado aquele que não se ofende da forma como que Deus trabalha na sua vida. Eu quero conectar isso com aquilo que ele está falando no finalzinho desse capítulo 6, quando ele começa a dizer que muitos discípulos começaram a virar as costas para Jesus. Fala que muitos abandonaram a Jesus naquele momento por causa das palavras duras que ele estava compartilhando. Ele estava falando que ele era o pão que desceu do céu e quem se alimentasse da sua carne, quem bebesse do seu sangue, né, teria vida eterna. E essas palavras, para o contexto judeu, que eram palavras escandalosas, mas como é que esse homem aí está dizendo que nós devemos nos alimentar da sua própria carne? Como é que esse homem está dizendo que ele é o pão que desceu do céu? Isso escandalizava aqueles judeus, isso não era algo atraente aos ouvidos daqueles homens. Mas aí Jesus ele traz um ensinamento muito precioso para os seus discípulos. Ele vira para os seus discípulos e pergunta para eles: e vocês? Vocês vão me abandonar também? Uma coisa que eu aprendo aqui, que eu acho tão fantástico, Jesus ele não está implorando para a gente segui-lo não, tá? Jesus não é o nosso... aquela imagem do ex-namorado desesperado correndo atrás da namorada. Não, Jesus ele é o Criador, o Todo-Poderoso. Ele está acima de toda autoridade, de todo poder. Ele não está desesperado correndo atrás de nós, não. Jesus, ele está nos ensinando que essa escolha deve ser minha ou sua. E você? A pergunta que o Espírito Santo ele tem para nós hoje, e você? Você vai também virar as costas quando as coisas ficarem difíceis? Quando a resposta que Deus trouxer para você não for aquela que você queria? Será que nós vamos também nos escandalizar com as palavras duras que Jesus muitas vezes precisa trazer ao nosso coração para nos alinhar no caminho certo? Até quando seremos filhos mimados que não aceitam a correção do Pai que nos ama e aí nos ofendemos, viramos as costas? Jesus ele não vai ficar implorando para você ficar, Jesus não vai implorar para eu ficar. Essa decisão precisa ser nossa e a maturidade de entender que ficar ao lado de Cristo, mesmo quando as suas palavras são duras, essa é uma maturidade que eu e você precisamos alcançar para o nosso próprio bem. Deus ele é muito claro na sua palavra de que ele colocou dois caminhos diante de nós, um caminho que vai levar à vida e um caminho que vai levar à morte. E o desejo dele é que você escolha o caminho da vida, mas a escolha continua sendo sua. E vocês vão me abandonar também? Quando as coisas ficarem difíceis, quando a resposta não for aquilo que você queria, você vai o abandonar? E a resposta dos discípulos para Jesus é algo que eu e você precisamos meditar. E aí no versículo 68, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Vocês vão me abandonar, mas para onde nós iremos? Que lugar na criação poderá ter respostas maiores do que a resposta daquele que nos criou? Não existe nada nesse mundo que possa nos trazer senso de propósito, que nos possa trazer direção. Não existe nada nesse mundo maior do que o Criador. Então, se a gente abandonar o Criador, o que sobra para nós? Não sobra nada. Essa foi a reflexão que eles tiveram e é uma reflexão que eu e você precisamos pensar. Para quem nós iremos? Não existe outro Deus, não existe outra força, não existe outra autoridade maior do que essa. E mesmo quando as coisas
nos ofendem, mesmo quando as portas se fecham, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, nós precisamos ter a maturidade de escolher ficar ao lado do único que pode nos trazer propósito, do único que pode nos sustentar mesmo diante das dificuldades. Porque as palavras duras de Jesus nunca são para nos matar, mas para nos dar vida e nos livrar daquilo que de fato, que verdadeiramente pode nos destruir. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. É assim como aqueles discípulos ficaram aterrorizados quando viram Jesus andando sobre o mar. Eles não conheciam Jesus, eles não conheciam o seu poder e por isso estavam com medo. Não tenha medo, a gente tem medo daquilo que não conhecemos. E é por isso que a Bíblia nos ensina que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Não se ofenda, não tenha medo. Saiba que você serve um Deus que cuida de todas as coisas e que mesmo que não ande naquilo que você esperou, naquilo que você desejou, confie que Ele sabe o que Ele está fazendo. Isso é precioso demais. Entregue o pouco que você tem nas mãos do Senhor, confie, não tenha medo, não se ofenda e pode ter certeza que coisas extraordinárias vão acontecer. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, sabendo que existirão circunstâncias e situações na nossa vida que talvez aquilo que vamos ouvir de Ti não seja aquilo que queremos ouvir, mas que nesses momentos a maturidade espiritual possa nos alcançar, que não venhamos a nos ofender, que não venhamos a virar as costas, mas que venhamos nos manter firmes, crentes, com a convicção de que o Senhor sabe o melhor para as nossas vidas. Não temos muito para entregar, mas tudo que temos entregamos nas Tuas mãos, sabendo que é suficiente para que o Senhor multiplique e supra todas as nossas necessidades. Abençoe a vida de cada pessoa que está ouvindo esse devocional. Continue falando e ministrando ao seu coração ao longo do dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.